Vamos lá, vamos começar daqui a pouquinho a live sobre medo, como controlá-lo, que foi uma solicitação de muitos seguidores que queriam entender, saber um pouco mais, porque o medo é uma emoção que tem ativado muito as pessoas, que tem... Olá, Giselma! Enquanto vocês estão chegando, eu vou aqui convidar algumas pessoas para participar. Até sugiro que, se vocês puderem, também convidem, porque realmente tem muita gente tendo ansiedade, crise de ansiedade, pânico, angústia, e muitas vezes o que está por trás disso são alguns medos, né? E aí aprender, entender o que é medo, o que ativa, como que pode fazer para desativar, vai fazer uma diferença na vida de vocês, né? Porque muitas vezes a gente fica assim, buscando como, sem saber, sem entender o que está acontecendo. A gente já quer ir logo para a ação, o que é comum, até pela dor e sofrimento, o desespero que isso causa, mas muitas vezes o ir para o como, sem entender o que está acontecendo, às vezes se mostra ineficiente, e aí a frustração continua, e às vezes se instala aí a desesperança, né? A gente passa a acreditar que já tentou de tudo, já fez de tudo, não sabe mais o que fazer. E muitas vezes o que está precisando aí é de conhecimento, de informação. Então a ideia da live hoje é poder ajudar vocês nesse sentido. Então, enquanto estou esperando outras pessoas chegarem, peço que compartilhem, convidem quem de repente está passando por essa situação, né? Seja bem-vindo, Orlando. Vamos lá, vamos chegando, que é um assunto muito bom. Separei alguns tópicos que eu acho pertinente compartilhar com vocês. Já falei nessa live, já falei sobre ansiedade e medo em uma outra live. Até se vocês quiserem, tudo bom? Se vocês quiserem acessar esse conteúdo, eu vou pedir para... tentamos tanto com a minha avó e acabei perdendo hoje. Nossa, muito triste, meus pêsames em relação a essa perda, que é uma perda significativa, né? E a ansiedade só aumentou, sim, a gente vai falar um pouco sobre isso, porque um dos medos, um dos eventos que desencadeiam o medo é justamente acreditar que pode perder alguém, acreditar que pode morrer, e isso aí dispara, vai lá no alto, né? Então a gente precisa realmente se preocupar em relação a isso, tá? Então a gente vai falar sobre... obrigada, a senhora é mil, fico feliz, fico satisfeita de poder contribuir para vocês nesse momento, né? Eu percebo que conhecimento, autoconhecimento faz diferença, está fazendo diferença nesse momento de pandemia, onde nós estamos sofrendo várias mudanças. Boa noite, Sandra. Onde nós estamos sofrendo várias mudanças repentinas e rápidas, né? Nós mudanças no emprego, né? Algumas pessoas perdendo, algumas pessoas às vezes quebrando, ou com muita insegurança. Perdemos também o espaço social, né? Onde a gente não pode agora socializar com as pessoas, apesar de alguns ainda tentarem, mas não é do mesmo jeito que nós tínhamos antes. Ficar muito tempo em casa, né? Então existem algumas consequências, porque foram perdas significativas em várias áreas da nossa vida. Porque às vezes quando a gente passa por um processo de mudança, ou quando a gente muda, às vezes é um aspecto, mas a gente tem as outras áreas, e a gente está numa situação onde influenciou e atingiu diversas, né? Chá de hortelã é bom para mim, para dormir, junto com... se é bom para você poder dormir junto com os meus medicamentos... Não sei, geralmente fala muito de chá de camomila, erva cidreira, né? Eu já não tenho tanto conhecimento. Agora, eu tô entendendo que você toma medicamento para dormir, né? Se for isso, já deveria ser eficiente. Eu não sei há quanto tempo que você está tomando, para verificar, porque às vezes a medicação ela precisa de um tempo para fazer efeito, e também às vezes a gente precisa ajudar um pouco a medicação também durante o dia, né? Então, talvez você está sentindo que não está fazendo efeito, porque às vezes depende do tempo, e às vezes também, se nós continuarmos ativando o que dispara a ansiedade, o que dispara o medo, acaba que o remédio não vai fazer mais efeito, porque está aumentando o seu nível de ansiedade, o seu nível de estresse, o seu nível de pânico, e aí chega uma hora que o remédio também tem as suas limitações, tá? Então tem que verificar aqui. Eu quero me dopar.
Porque quando a dor é insuportável, sim, quando a dor é quase que insuportável, o movimento que a gente quer é, muitas vezes, de dopar, de desligar, né? Pelo menos um momento para se restaurar, né? Tomar um banho quente é bom para relaxar e diminuir a ansiedade, sim. E é uma coisa interessante que é até um processo de preparação para o sono, né? Então, o que a Cris colocou também, né? De tomar um chá legal, tomar um banho quente, bacana também, ver coisas que relaxem, né? Tem notícias que vão impactar, sem conversas que de repente vão deixar mais alerta. A gente tem que cuidar, que eu ensino muito no meu grupo o Vencendo a Ansiedade, que é o protocolo do sono, né? Então nós precisamos ajudar também as pessoas nesse momento, né? Orlando, vamos relaxar, música, meditação, filminho leve, exatamente. Então são coisas que são necessárias para a gente fazer nesse momento, porque assim, é importante também, estou tomando sertralina para ansiedade, está sendo bom para mim, ai que bom. Só quero reforçar, Mari, que você também procure fazer algumas outras estratégias comportamentais, mentais, para ajudar também nesse processo, porque senão você pode criar uma dependência ou às vezes o remédio vai chegar no limite onde vai precisar aumentar a dosagem, tá? Os florais dão resultado, vou começar a usá-los e fazer acupuntura. Sandra, podem dar resultado também, só que ele não, muitas vezes pode não ser tão rápido, porque ele é um produto alternativo, muitas vezes ele não dá o resultado tão rápido e imediato como uma medicação pode dar. Então, você precisa um pouco também de paciência para esperar os resultados, tá? Mas eu estava até conversando com uma cliente minha hoje, porque ela está começando a ficar numa fadiga mental, que é uma das coisas também que estão acontecendo hoje em dia, e a gente estava conversando em algumas alternativas para ela poder restabelecer o sono, e aí uma das coisas foi medicamento fitoterápico. A acupuntura, sim, a acupuntura tem sido indicada para vários tipos de tratamento, só que é o seguinte, uma coisa, um comportamento que muitas vezes quem tem ansiedade tem, que acaba atrapalhando, é falta de paciência, né? Ao querer resultado imediato, do tipo assim, uma ação e essa ação tem que ser boa o suficiente para resolver todos os problemas de uma vez só. E o que acontece? Quando a gente já está no estado avançado da ansiedade, com estresse, com insônia, com irritabilidade, com falta de concentração, com dor no peito, então isso está mostrando que nós já estamos como se fosse pifando, né? Porque aí o corpo não está conseguindo restabelecer o equilíbrio. Então, da mesma forma que, sem vocês perceberem, mas vocês fizeram esse movimento para chegar a esse estado, precisa agora fazer um movimento de desconstrução, uma mudança de hábito, uma mudança da forma de pensar de vocês. Então precisa de paciência e persistência, porque às vezes vem o pensamento do tipo assim, não tá dando certo, não tá funcionando, isso não vai servir para mim, não tem jeito, eu tô fazendo errado. E esses pensamentos automáticos, eles acabam boicotando todas as tentativas. Então muitas vezes vocês já tentaram algumas coisas, mas vocês não persistiram, não foram até o final. Então, aproveitando que a Sandra está falando sobre os florais, vocês precisam... Silvana, primeiro assim, queria me livrar das medicações. Primeiro é bom sempre conversar com o psiquiatra que indicou, porque existem pessoas que podem realmente fazer um processo onde eles conseguem se livrar, né, das medicações, e às vezes tem pessoas que vão ter que tomar para a vida toda. Por exemplo, um exemplo assim, quem tem problemas cardíacos, pressão alta, ela tem uma medicação que vai tomar para a vida toda, né? Então eu tenho hipotiroidismo, então eu tomo uma medicação que vai para a vida toda e eu tenho que estar sempre fazendo avaliação para ver se está tudo ok, né? Então a gente tem um hábito de aceitar determinados remédios para corrigir alguns defeitos de fábrica, vamos falar assim, e a gente leva numa boa, né? Mas a medicação, quando é psiquiatra, tarja preta, vermelha, a gente tem uma resistência maior. Então, primeiro sim, conversa com o seu médico, tem que ter uma orientação, e ele é a pessoa mais especializada para falar a respeito disso, né? Para conversar com você todo o processo. E outra coisa, você tem que entrar com um trabalho terapêutico, né? Com a parte comportamental, a parte cognitiva, para que você também possa fazer esse processo. O que geralmente acontece? Estava até conversando isso, porque hoje foi um dos dias que eu mais atendo.
falando sobre a medicação, porque as pessoas têm resistência. Então, porque eu não quero viciar, né? Então, um dos medos muito recorrentes à medicação. Se você fizer um tratamento junto com um trabalho cognitivo, com um trabalho de mudança de comportamento, mudança de hábito, vou falar um pouco sobre isso, aí você consegue fazer um trabalho até de chegar um momento e dispensar a medicação. Agora, se você colocar toda a carga e responsabilidade do resultado na medicação, aí muitas vezes vai criar dependência, porque se tira, piora, né? Se fica, melhora. Agora, se você fizer um trabalho comportamental, você consegue tirar a medicação, tá? Porque ela é um suporte fundamental. Estou tomando metade do Rivotril, 0,5, ok. Vamos ver aqui, Pilates é indicado, sim. Excelente, até para trabalhar uma das coisas mais difíceis para quem tem ansiedade, que é viver o aqui e agora. Nós tendemos, a ansiedade, gente, é em relação ao futuro, tá? Não tem ansiedade do que está acontecendo agora e nem ansiedade em relação ao passado. Experiências do passado podem criar medos e preocupações em relação ao futuro, tá? Mas a gente não tem ansiedade do passado e nem do aqui e agora. E aí o Pilates pode ajudar, porque além de fazer exercício, você ainda tem que contar as vezes, né? Então isso pode ajudar você, e ter a dor também, né? Ou coisinha doída, você fala que nunca mais volta, depois volta de novo feliz. Então ajuda você a se concentrar no aqui e agora, né? Trabalhar a respiração. Será que a pessoa ansiosa consegue meditar e fazer uma yoga? Consegue. O que acontece é aquilo que eu comentei anteriormente em relação à falta de paciência ou querer o resultado para ontem, né? Porque o desespero é agora, então eu quero o resultado para ontem. E aí as pessoas não têm paciência. Porque quando fala, principalmente para quem tem ansiedade, fala meditar, é impossível, eu não consigo parar um minuto, imagina 5, 10, 20. O que acontece? É uma mudança de hábito. Então a persistência, a repetição é que vai fazer com que você consiga. Existe também uma ilusão, uma crença de que meditar é pensar no nada, né? E a ideia é totalmente ao contrário. É através da meditação você perceber todas as vezes que você desconecta do aqui e agora. Então, quando você começa a perceber isso, que é assim, você começa a se propor a fazer uma atividade e aí começa a surgir 1 bilhão de pensamentos, e você perceber isso acontecendo, porque muitas vezes a gente não percebe, a gente compra a ideia, a história do que o pensamento está trazendo e vai embora. Então, só de a gente perceber isso, a gente está em atenção plena e a gente está meditando, tá? Eu consigo dormir às vezes sem tomar o Rivotril, mas uso a metade. Ok, mas você tem que fazer uma preparação para o sono, que a gente estava comentando, tá bom? Então, boa noite, Adriano. Quero fazer um trabalho comportamental com você. Ótimo, pode me chamar que eu tenho alguns horários na agenda. Se a pessoa não sentir mais nada, pode ser... pode parar. Então, isso tem que ser conversado com o médico, porque existe um processo e um tempo que você precisa tomar a medicação. Porque o que é comum, não só para medicação psiquiátrica, né, mas também outros remédios. Na hora que dá uma primeira melhorada, você fala, tô bom. E às vezes tem um ciclo que você tem que tomar todo o remédio para que realmente se encerre aquilo que está causando dor, o desconforto. E a mesma coisa vai ser para a medicação. Não é assim, já percebi melhor, então já era. Não, tem um ciclo aí que você precisa tomar para que realmente, principalmente para os remédios que são tratamento, ele faça efeito, tá? Então, não tome essa decisão sozinho, porque assim, se você toma uma decisão precipitada de parar o remédio antes do tempo, aí o primeiro problema volta e às vezes pode voltar mais forte, tá? Então é melhor fazer o tratamento bonitinho, correto, né? Para que não volte mais. Toma omeprazam, ok? Oi, Verônica, saudade de você, Silvana, né? Então vamos aqui. Eu tento dormir sem o clonazepam, mas não, mas aí, Silvana, você tem que se preparar para fazer isso. Você tem que fazer higiene do sono, tem que fazer um processo de relaxamento, sem precisar de medicação. Não é assim, não é uma coisa do tipo assim, hoje eu decidi que não vou tomar mais remédio, sendo que já está acostumado com isso, não é mais clonazepam, e tá feito, não. Sim, o medo atrapalha muitas coisas, ok? Então vamos lá, que senão a gente entra aqui. Eu adoro quando vocês perguntam, quando vocês se expressam, porque aí eu posso orientar o máximo que eu puder nesse momento, tá? Primeiro alerta da doença me deu na cama. Até hoje tem, sim, que aí é um trauma, né? Então a ansiedade pode ser disparada também por um trauma, porque aí você teve essa experiência que foi tão marcante fisicamente que agora
que é uma coisa do passado, e aí ativa, porque o medo de que isso possa acontecer de novo, e aí você fica realmente tensa e entra em pânico, né? Então o estresse, né, pós-traumático, muitas vezes acontece isso, né? Que é uma tendência de acontecer muito agora nesse período de pandemia. Então vamos lá. Me fala, vocês estão falando do medo, né? Mas aí me fale mais, o que vocês têm medo do quê? Estava lendo uma pesquisa hoje com alguns clientes meus para saber, entender um pouco mais como que eles estão vivendo ansiedade. Ok, agora esse nome ficou difícil para mim falar, mas alguns eu não conheço. Às vezes durmo às vezes durmo se tomar um chá de café, ótimo, tá tranquilo, abusa mesmo, pode usar bastante. E aí eu estava vendo alguns medos mais recorrentes que a gente vai falar também hoje, tá? Então a ideia é trazer um pouco para vocês como ter o controle da dor, né, e impedir o tamanho de sofrimento. E aí eu vou explicar para vocês o que é o medo, quais são os benefícios, o medo do futuro, isso aí é por isso que a ansiedade está aí batendo forte, né? Quais são os mitos em relação às emoções, para vocês saberem se isso está acontecendo com vocês, que eventos desencadeiam o medo, eu selecionei alguns que são os mais recorrentes que eu tenho acompanhado, e aí eu vou falar um pouco de regulação emocional, que é uma forma, medo de doença, do futuro, medo de perder minha mãe, ixi, esse é muito forte. E aí eu vou falar da regulação emocional, tá? Então vamos lá. Medo é uma emoção básica. Então nós temos mais entre 5 a 7, porque aí tem alguns lugares que falam de 5 emoções básicas, tem outros que falam de 7. Para vocês sempre lembrarem, as emoções básicas. Lembra da Marta, que é medo, alegria, raiva, tristeza e amor, né? E aí alguns trazem também o nojo e a surpresa, tá? Tenho ideias e vontade de fazer as coisas, mas tenho medo, acho que não consigo, exatamente, que aí é uma diminuição, o desafio é maior do que é de fato, porém a percepção da minha incapacidade, da pouca capacidade de resolução é baixa. Então, assim, medo em relação ao futuro alto e a minha capacidade de resolução de lidar com isso baixa. Então, geralmente, quando eu trabalho no processo terapêutico, é justamente alinhar isso, porque o medo é além do que ele é de fato e a sua capacidade é maior do que você imagina. E aí a gente tem que fazer esse alinhamento, realmente colocar o medo no tamanho certo e trabalhar a percepção sua da sua própria capacidade com algumas estratégias, tá? Estou tentando controlar isso tudo. Faz o seguinte, Joana, já vou te dar uma dica, a dica para todos é controle uma coisa por vez. Que aí também da ansiedade é atropelar, que é querer fazer tudo ao mesmo tempo e não conseguir fazer nada, porque a gente está falando de muitas mudanças ao mesmo tempo. Então, faz o seguinte, escolha uma, de todas as que você quer controlar, trabalha uma, porque às vezes você controlando uma, você vai influenciar e melhorar as outras coisas também, e com isso você vai ficar mais forte, porque você vai ter a sensação de realização. Se você quer pegar todos os bichos de uma vez só, você não vai conseguir, e aí, novamente, a sua sensação de incapacidade vai diminuir mais, tá? Aí vem, o caderninho é legal vocês fazerem, tá? Sempre anotar, porque às vezes aqui na cabeça fica um embrulho só, e anotar é fundamental. Então, o medo está dentro das emoções básicas. Isso quer dizer o quê? Que o medo em si não é ruim. O que acontece é o exagero. Nem a pessoa que não tem medo é uma coisa negativa, como a pessoa que está excessivamente com medo. Então, não é o medo em si que é o negativo, porque as pessoas às vezes criam uma resistência de achar que é errado, que não está certo, que não podem sentir emoções desagradáveis. Se você sente é porque você não é feliz, porque você é descontrolada, né? Então, o que acontece? Você vai, o medo ele é necessário, por isso que ele é uma emoção básica e todo mundo tem. Aquelas pessoas que não têm medo de nada, são pessoas que morrem cedo, vocês sabiam disso? Muitas vezes não chegam nem à adolescência, porque eles arriscam mais do que deveriam. Ou muitas vezes, por exemplo, vai fazer um planejamento, ter um medo, um receio, uma preocupação em relação ao futuro, ela é necessária para você pensar em possíveis riscos e estratégias de como você pode lidar com isso e criar planos A, B e C, né? Eu mesmo, quando eu comecei a minha carreira solo, eu pensei em plano A, B e C, né? Que eu também tenho a ansiedade, tenho que estar sempre controlando, por isso que eu sei muito bem o que vocês estão passando e sei também que é possível mudar.
E aí o que acontece? Com a pandemia caiu o plano A rapidinho junto com o plano B. E aí sobrou o C. Então, se eu não fosse uma pessoa que pensasse em riscos e o que poderia estar errado e se preparar, eu estaria realmente em uma situação bem mais complicada hoje. Então, o medo é importante, porque ele nos dá um alerta de que algo está errado. E o medo pode estar relacionado, no caso, a algo que está prestes a acontecer. Então, vocês imaginam, estão andando na rua e de repente vocês vão entrar numa rua escura. Logo, há um risco, né, de algo acontecer com você e é um risco eminente. Então, o medo, ele vai ser ativado e ele é necessário para que vocês fiquem alerta e reajam rápido caso for necessário. Se precisarem correr, gritar, lutar. Então, nosso corpo vai se preparar para que isso aconteça. Agora, quando se trata em algo que possa acontecer no futuro, o medo também é ativado, né? Aí pensando já em alguns eventos que desencadeiam o medo. Acreditar que pode ou que vai morrer, né? Então, como nós estamos agora nesse momento de pandemia, então se alguém fica gripado, se alguém tosse, se tem alguma dor no peito, se está com uma respiração, com uma indisposição, só existe Covid na vida nossa agora, né? Não existe mais dengue, não tem mais influenza, não tem mais rinite, sabe aquelas doenças. Eu geralmente enfrento e sigo o meu instinto, tá? Você falou de instinto, eu ia falar uma coisa depois sobre a questão da emoção. Então não tem mais nenhuma doença, só tem o Covid nessa vida, né? Então aqui mesmo em Brasília, nós temos um período de seca. Então para quem tem rinite, né, essas alergias, essas ites da vida, acabam sendo ativadas. Nós temos também um período de dengue, de influenza, mas qualquer sintoma sempre é a Covid. E aí o que acontece? Quando há um sintoma, logo o pensamento... tô com Covid, né? Aí logo, porque não é sentir o medo em si, é o que vem depois disso, porque aí eu penso, tô com Covid, vem o medo, e aí eu já me vejo morrendo, passando necessidade, com falta de ar, aí eu já começo a visualizar a minha família passando dificuldade, sofrendo, aí pronto, o desespero tá estabelecido, porque aí eu saio do aqui e agora, e começo a vivenciar essa situação catastrófica. Então, o que acontece? A ansiedade que é disparada pelo medo, acaba criando um cenário que não está acontecendo, só que nós passamos a viver como se isso estivesse acontecendo. Então, ela acaba disparando as piores preocupações nossas em relação ao futuro, né? Então, acreditar que vai morrer ou que pode, mas geralmente é que vai morrer, né? Não é que há uma hipótese disso acontecer, não, é que com certeza vai acontecer. Eu até fiz uma live sobre o medo de morrer, que vale vocês assistirem, tá no IGTV, também tá no meu YouTube Simone Arruda Flix, porque lá eu falei bem sobre isso, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes hoje. Também acreditar que pode perder algo valioso ou alguém importante, né? Como vocês colocaram aqui, medo da avó, da mãe, de filhos, que desespera mais ainda, de marido, de amigos, né? Alguém pode rejeitar ou criticar, então também tem as pessoas que ficam inseguras da exposição social, quando precisa se relacionar ou conversar com alguém, sempre vem a imagem da pessoa rejeitando, e é bom vocês prestarem atenção em relação a isso, até para que vocês possam questionar. Não ter emoção é normal? Não, assim, é comum, né? Vamos falar assim. É comum acontecer como uma estratégia de controlar as emoções, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que não sentir emoção é uma forma de ter controle, porque quando a gente sente as emoções, a gente perde o controle racional, né? E eu vou falar um pouco sobre regulação emocional para vocês, tá? Então, isso é comum. Tá? Pode perder quando acha que vai perder alguém importante, quando se sente incompetente, está perdendo o domínio. Então, pessoas que têm ansiedade elevada, né? Porque todo mundo tem ansiedade. O que acontece é que tem pessoas que têm em excesso e pode desregular. Então, o que acontece? Eles querem ter controle, né, sobre a situação. E aí, o que são emoções? Então, emoções são, como que eu vou colocar aqui para vocês entenderem? Eles são estímulos que são ativados pelos nossos pensamentos, pelas nossas lembranças ou pelas situações, tá? Então, eu posso sentir e isso levar a um pensamento, ou eu posso pensar em algo e isso ser o estímulo necessário para ativar
a emoção, tá? Então, a emoção é algo mais puro, mais intenso. Sentimento, que às vezes as pessoas querem saber também, já é algo elaborado, que já tem uma experiência, já tem uma percepção diferente. Tanto que existem pessoas que colocam amor como sentimento, que é algo mais elaborado, né? Então, onde a linha que eu sigo já coloca o amor, pelo menos um tipo de amor como emoção, que é algo como se fosse, que já vem, né? Síndrome do pânico, doutora, tem a ver, medo tem a ver com preocupações. Olha só qual que é a linha de raciocínio. Então, uma situação ativa um pensamento que geralmente é uma preocupação relacionada ao futuro. Essa preocupação ativa a emoção, que é o medo, tá? Essa é a emoção básica da ansiedade e, consequentemente, me faz reagir de uma determinada forma. Ou de uma forma impulsiva, tomando decisões precipitadas, ou de ficar irritada, ou ficar com baixa concentração, ou ter os sintomas que vocês conhecem muito bem em relação à ansiedade, tá? Então, preocupação e medo andam junto, porque as preocupações ativam o medo, tá? E me leva a ter determinados sintomas físicos e cognitivos também, tá? Então, esses eventos, como vocês têm percebido, acabam desencadeando. Só que o que acontece? A desregulação do medo faz com que vocês acabem sofrendo. Então, a ideia, em momento nenhum, é vocês não sentirem medo, porque nós tendemos a ir para o extremo, né? De qualquer processo de mudança. Então, se eu tô com medo, a gente acha que o certo é não ter medo. E não queiram isso da mesma forma que não queiram não ter ansiedade, porque eles são mecanismos de defesas importantes para a gente ficar alerta e atento. É a desregulação. Só que aí também, muitas vezes as pessoas acham que a ansiedade pode ser uma entidade que pegou você, sabe? Algo do tipo assim, eu tô passeando, de repente a ansiedade pregou em mim. E não é isso, por isso que conhecimento e informação vai ajudar vocês. Porque quem ativa a ansiedade são vocês, através das preocupações. Claro que nós estamos num momento que ter ansiedade, ter oscilação de humor, muitas vezes é natural, porque, como eu falei, é muita mudança acontecendo rapidamente e muito tempo, que nós estamos há 4 meses assim. Então, ter uma baixa de energia, ter alguns efeitos psicológicos é comum. Eu falo até porque eu passo, mesmo tendo todos os conhecimentos, porque não tem como não sentir os efeitos e a consequência disso, né? O que ajuda a melhorar? Daqui a pouco eu vou falar também para vocês que é o como fazer isso, né? Mas é importante nesse momento vocês entenderem que vocês ativam, já que é até uma boa notícia, porque se vocês ativam, vocês têm mais poder. Vocês podem até não saber como fazer ainda, mas vocês têm mais poder. Eu até quero aproveitar, convidar vocês para participar do meu grupo Vencendo a Ansiedade, que é um grupo que fica comigo por 21 dias, onde eu passo justamente várias atividades técnicas para vocês usarem no dia a dia de vocês, porque é um processo, é importante vocês terem essa consciência. Viver um dia de cada vez, né? A prática, que eu sempre reforço, não tem milagre, tem prática, tem treino. Quanto mais vocês fizerem, melhores vocês vão ficar. A minha esposa diz que eu não tenho coração, porque não choro, né? Então, eu acho que é uma conversa interessante que você pode ter para ela, né? Até para entender do que se trata, do que ela está querendo dizer exatamente, né? E assim, a gente tem ainda mais na nossa cultura, né, a educação dos homens para não chorarem, né? Que homem não chora, né? Quem chora é gente fraca, né? Então, que é uma pessoa que é desajustada. Então, existe também uma educação aí, um treino, né? Falando assim, para que isso aconteça. Então, não quer dizer o que acontece? Não quer dizer que você não sinta. O que acontece é que você talvez tenha desconectado o botãozinho do sentir. Às vezes você nem percebe mais as emoções, mas elas estão lá, só que estão reprimidas, né? E aí acaba saindo em alguma forma, né? Então tem que tomar cuidado. Tá? Então, aproveitando falando de mitos, a gente às vezes acredita que existe uma maneira certa de sentir cada situação. Então, se eu tô sentindo medo, a gente acha que é errado. Se eu tô triste é porque tá errado, né? Com um problema muito sério. Então a gente acaba querendo excluir as emoções desagradáveis porque a gente acha que tá errado e na verdade não. Sentir as emoções hoje, ficar desconfortável, ficar com uma baixa energia, ficar de repente com baixa concentração, com perda de foco,
pode acontecer nesse momento. Também se não acontecer, tá tudo bem também, né? Mas eu tenho acompanhado que isso está sendo recorrente até para as pessoas que estão, de uma certa forma, até se saindo bem nessa pandemia, né? Oi de novo. Então vamos ver aqui, como sair numa crise de pânico. Trabalhando respiração, tá? Não tem um caminho muito, assim, diferente disso, né? Então tem a respiração diafragmática, tem a respiração 336, 478, né? Tem uns números aí bem bacanas, mas é com a respiração. Porque o que acontece? Quando a gente está no estado de pânico, é um estado de desespero e descontrole total, e com isso vários sintomas físicos são ativados, e aí a respiração constante é uma das formas, além da medicação do SOS, né, para resolver essa situação, tá? Então vamos lá. Então, benefícios, falei dos mitos, falei dos eventos, então vamos lá para o que fazer para lidar com a emoção medo, né? Primeira coisa, eu vou falar hoje sobre regulação emocional, porque existe também uma crença, não, tem outros mitos aqui, que existe uma crença de que o ter controle emocional quer dizer que é não sentir. E não é isso que acontece. Eu trabalho muito com regulação emocional, que é justamente regular essa emoção para estar na intensidade correta. O que acontece com a preocupação e a ansiedade? Ela cria um monstro em relação ao futuro que não existe, que pode às vezes nem acontecer, e com isso dá uma intensificada maior do que realmente é. E a regulação é justamente ajustar a emoção para sentir na dose certa, porque nesse momento de pandemia, ficar preocupado com medo de alguém morrer é comum isso acontecer, que nós estamos realmente numa situação de risco. Claro que cada um tem riscos diferentes. Agora, por exemplo, uma pessoa que está em casa e não sai para nada, aí ela começa a ficar com medo de pegar a doença, aí ela espirrou, ela imagina que tá doente, só que nem tá recebendo visita, por exemplo. Cara, o Covid não vai visitar você. Alguém tem que estar com ele para transmitir para você. Agora, se você nem tá em casa, não tá saindo, quando sai com muita segurança, as chances de você pegar o Covid são menores. Só que o medo e essas preocupações faz criar um monstro maior do que é. Então, esse exagero é que a gente precisa realmente trabalhar ele, tá? Então, primeiro, identifique o que você está sentindo, por isso que eu tô falando da emoção medo, para vocês identificarem, perceber que vocês estão sentindo isso, ok vocês sentirem, porque às vezes o desespero é tão grande que você quer eliminar, como eu falou, quer apagar, quer se desligar. Mude o foco seu daquele momento, porque o que acontece? Com a ativação da preocupação e o medo, ele acaba direcionando o foco, e aí vocês acabam vendo somente coisas que vão reforçar o medo de vocês, como por exemplo, ouvir notícia, ficar acompanhando o grupo no WhatsApp que só fala de desgraça, conversar com outras pessoas que só vão dar notícias ruins. Então você acaba direcionando para mostrar, eu não tô vendo, né? Vai todo mundo morrer, né? Vai acontecer isso e aquilo. Então vocês têm que tirar o foco de vocês nesse momento. Então é uma forma de vocês diminuir a frequência. O que geralmente nós fazemos? Nós aumentamos a frequência dessa emoção, buscando tudo que possa reforçar isso, que é onde deixa vocês aí em constante estado de alerta e ativados, né? Então, ok, tô com medo, né? Tá além do meu limite de aceitação, mudem o foco de vocês para mudarem a frequência. Que aí fazer atividade de distração, que eu tenho várias atividades que eu ensino no meu grupo Vencendo a Ansiedade, que fazendo atividades de acalmar-se, que é algo também que eu ensino. Então, procurar coisas que possam acalmar vocês, que não precisa só de ser remédios nessa hora. Fazer, de repente, atividade física, sabe? Aquela coisa de correr no mesmo lugar, só para dar uma... Sabe? Como às vezes quando a emoção é forte, a gente precisa, às vezes, fazer polichinelo rápido, até cansar. Porque quando a gente entra com alguma coisa física, o emocional, ele acaba perdendo foco, tá? Porque o cérebro precisa decidir no que ele vai dar prioridade, na dor física ou na dor emocional, tá? Então, tanto que algumas pessoas, muitas vezes, quando começam a se cortar, como uma tentativa de aliviar a dor emocional, tá?
Eu tenho que filtrar tudo que eu vejo, né, em redes sociais, sim. Então, quem tá com o caderninho anotando aí, porque assim, essas coisas que eu falei para vocês não podem fazer na hora que vocês estão desesperados. Porque na hora que tá desesperado, não consegue pensar. Vocês têm que já montar as estratégias antes para quando isso acontecer. Ah, Joyce fala, tô fazendo academia, excelente, uma caminhada, ou atividades em casa, que eu tenho me surpreendido muito com as atividades em casa que eu tenho feito e continuo tendo excelentes resultados como eu tinha na academia. Então, o que vocês vão fazer? Essas dicas que eu dou, vocês anotem e já preparem as estratégias. Por exemplo, a estratégia de distração. O que você pode fazer para se distrair caso você comece a ficar ansiosa, ansioso ou com medo? Vocês vão lá e anotem. Coisas para que eu possa acalmar. Pesquisa na internet, no Google, lá é ótimo para esse tipo de pesquisa. Então vocês vão precisar pesquisar para que vocês tenham no caderninho de vocês estratégia. E quando isso acontecer, o que vocês podem fazer, tá? Não é na hora que vocês estão no desespero, ficar pensando que não consegue, tá? Porque a ansiedade emburrece. Uso medicamento para ansiedade, mas continua ansiosa. Sim, porque o que acontece? O medicamento ele não para a ativação, que é os seus pensamentos que ativam o medo. Então, por isso que é importante vocês saberem que quem ativa a ansiedade são vocês, através dos pensamentos, das preocupações. Então, isso continua. Então, o que acontece? O medicamento vai lá e faz o efeito, de repente, em melhorar os sintomas no sistema nervoso. Mas você continua preocupada. Você continua alimentando esses medos. Então, consequentemente, o remédio não vai fazer efeito, né? Fazer crochê, eu acho ótimo. Tem uma que fez... palavras cruzadas também, excelente. Por isso que vocês precisam pensar nessas estratégias antes, né? Fala sobre... fala emoções sobre estresse, né? A gente pode, de repente, ver um outro momento onde eu posso falar mais a respeito disso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Então, assim, filtrar tudo que vocês estão vendo, sim. Vocês não precisam de tantas informações em relação à pandemia, até porque, assim, se você pegar, se for acompanhar, se percebendo quanto que muitas notícias vão mudando. Então, pega de manhã, pega à noite. Eu, particularmente, quase não tenho nem assistido televisão, porque é muita catástrofe e são informações que muitas vezes não vão ajudar no meu dia a dia, né? Então eu vejo lá um CBN no começo, a notícia que passou, passou, que não passou vai ficar, vou ficar sem saber. E olha, é algo que não tem feito diferença. Vocês precisam tomar cuidado? Precisa. Mas assim, comecem a dosar, porque esse excesso de estímulos faz com que aumente. Então lembrem-se, mudem as emoções. Mudem o foco que vocês estão dando. Se vocês começam a pensar, por exemplo, que é muito recorrente, né? Aqui tem filhos. Meu Deus do céu, se meu filho ficar doente, o que eu vou fazer? Eu não vou suportar isso. Pronto, aí a história tá feita. Você já tá com o enredo, com o personagem, com o drama todo acontecendo. E nem tá, seu filho tá lá brincando. Então, o que acontece? Quando você começar a ter esses pensamentos de catástrofe, você muda. Você fala, opa, peraí, deixa eu lavar vasilha se estiver em casa, né? Deixa eu ler alguma coisa aqui, deixa eu ouvir uma música. Então, vocês precisam fazer esse movimento consciente, porque vocês não podem ficar alimentando essas imagens catastróficas em relação ao futuro, que lembrem que não está acontecendo e pode, às vezes, nem acontecer. Se acontecer, aí você vai lidar quando acontecer. O que acontece é que vocês estão sofrendo por algo que não é real, porque não está acontecendo nesse exato momento. Então não gaste energia, porque caso isso aconteça às vezes no futuro, aí vocês vão precisar de energia para lidar com isso, tá? Porque não quer dizer que não faça sentido, só não é na proporção que vocês imaginam. Deixa eu só ver o tempo aqui, ótimo, né? Que passa muito rápido, né? Aumentar a nossa capacidade de resiliência. Então, o que acontece? Nós não temos essa preparação de lidar com frustração, de lidar com situações difíceis, situações que estão fora do nosso controle. E aí, qual é o movimento comum? Querer controlar ou querer apegar. Então, por exemplo, está tendo a pandemia, nós estamos tendo prejuízo, estamos tendo que ficar em casa. Só que aí a pessoa não vem de procurar logo lidar com a situação, porque é um fato, não depende de você, fica assim, mas isso não é justo.
mas deveriam ter visto isso antes, porque tinha já informações que isso ia acontecer e ninguém fez nada, mas esse governo que não sei o quê, né? Tudo bem, aqui é injusto, aí vem a raiva também, vem disparando tudo quanto é emoção. Tudo bem, né? Não é justo, não é correto, deveriam ter se preparado, deveriam ter isso, feito isso e aquilo, só que são coisas que não estão sob seu controle. Pensar dessa forma não vai fazer com que você alivie a emoção, na verdade vai piorar mais. Então, vocês precisam aceitar o fato o mais rápido possível. Não é concordar, mas é um fato, é real e já está acontecendo e não depende de você ele acontecer ou não. Então, essa tentativa, às vezes, de controle com apego faz com que piore mais o sintoma. Então, aconteceu, e é uma coisa que eu falo porque eu também ficava muito revoltada e gastando um tempo danado com isso, é o aceita que dói menos. Até escreve aí, pode usar até como mantra. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos aquilo que não está sob o meu controle, que eu possa mudar, tá? Que dá, você vai lá e muda, mas o que não tá, que é boa parte das coisas que acontecem na nossa vida, nós precisamos aprender a lidar o mais rápido possível. Então, não adianta se apegar a injustiça, a insatisfação, que está errado, se apegue o que eu posso fazer para lidar com isso, tá? Então, isso leva mais à ação, tá ok? Deixa eu ver mais aqui o que vocês têm. Sinto falta do meu trabalho, né? Trabalho em escola, eu gostava de sentir o carinho dos alunos. Sim, a gente está num momento assim que já está fazendo muita diferença, né? Para algumas pessoas assim já fizeram desde o começo, mas hoje está fazendo. Então assim, tá cansativo, tá chato, tá tedioso, tá irritante, já deu, isso está acontecendo muito, tá? Mas a gente vai precisar aguentar mais um pouco. Fui medir a glicose do meu pai, que é diabético, e aproveitei para checar a minha, deu 56. Li a respeito, tá, mas aí gente, é uma coisa que eu já não conheço muito bem, não posso te ajudar muito nesse sentido, né? Vamos ver aqui, antes da gente terminar, o que mais que a gente tem de informação, né? Ok. Sim, o Orlando tá falando assim, são processos e precisamos ir com calma. Sim, gente, olha só, a chance de vocês viverem. E aí, que vida que vocês querem ter? Né? Então, vamos um passo de cada vez, né? Eu lembro agora quem comentou, né, que não quer fazer tudo ao mesmo tempo. Pega uma coisa, porque é importante vocês terem sucesso e realização e ter prazer em começar e terminar as coisas. Um erro muito comum, quem tem ansiedade, né, é querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer várias mudanças ao mesmo tempo. Não, né? Trabalhe uma só. Dessas dicas, por exemplo, que eu dei para vocês, trabalhe uma só. Quer trabalhar a respiração? Trabalhe a respiração aí por uma semana, 2 dias, né? Quando vocês verem que realmente está dominado, passe para uma outra. A gente está aqui nessa vida, vamos aproveitar e fazer uma coisa por vez. Isso tem mais chance de dar resultado do que vocês quererem fazer e resolver tudo de uma vez só. Seria ótimo, mas, gente, já garanto a vocês que não é possível. Deixa eu ver aqui. Tá. Calma, senhora Carvalho, esse pode ter sido um aviso para começarmos a investigar com calma e tomar atitudes melhores, entender com calma. Isso é uma coisa muito interessante quando se trata de relacionamento, né? O que tem acontecido na pandemia? Há um estresse muito maior, mas muitas vezes de coisas que já não estavam legais, só que agora com a pandemia você está tendo que ficar em casa por muito mais tempo convivendo, então aquilo está intensificando. Eriquinha, ansiedade pode virar depressão? Pode, tá? Às vezes, ansiedade pode ser um sintoma de depressão. Só que na semana passada, já aproveitando, no meu IGTV tem a live que eu falei sobre ansiedade e depressão. Dá um pulinho lá, não baixei ainda, não tá no meu YouTube, mas eu vou baixar, que eu explico sobre essa diferença, tá? Porque vai ajudar. Mas pode, tá? Pode levar até por excesso de cansaço, falta de perspectiva em relação ao futuro, sentimento de visão negativa em relação a si mesmo, né? Já consegui controlar o medo com os exercícios e pensamentos positivos, tá? Só aproveitando que a Joyce trouxe aqui. Muitas vezes as pessoas acham que ter pensamentos positivos podem ajudar. Depende. Se o pensamento que você tiver, que esse pensamento positivo que você tiver, você acreditar, ótimo. Mas se você não acreditar, não serve para nada. É melhor um pensamento alternativo. Por exemplo, eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, vai dar tudo certo, né? No final vai dar tudo certo. Assim, esse é um pensamento positivo, mas para mim, por exemplo, não funciona tanto. O que eu fiz? Eu fiz uma adaptação, que aí é algo que eu acredito, que é assim, vai dar certo desde que eu faça a minha parte. Para mim faz muito sentido isso. Então, agora só pensar que vai dar tudo certo sem fazer nada,
aí é uma inocência, né? Então, fazer essas adaptações. Então, criem pensamentos alternativos, frases que de repente, por exemplo, viver um dia de cada vez, um passo de cada vez, né? Muita calma nessa hora. Depende de vocês terem essas frases. Eu sempre indico para os meus clientes coisas que são novas, que a gente precisa ser lembradas mais vezes. É legal colocar em post-its, em geladeira, no celular, que façam você lembrar. Porque contar agora com um hábito que você não tem é chance de fracasso. Então, vocês precisam criar essas alternativas, tá? Então, obrigada, Joyce, por você ter falado, porque me ajudou a trazer essa questão que eu sempre fico pensando a respeito, né? Gente, é isso. Então, é o que eu quis trazer, o que eu queria trazer para vocês. Montem as estratégias de vocês, tenham em mãos fáceis, criem os pensamentos alternativos que façam sentido para vocês, porque trabalhar a emoção, trabalhar medo, regular isso nesse momento é treino. Tá? Não tem milagre, mas nós temos aí ferramentas das diversas formas, meditação, yoga, atividade física, músicas que possam ser relaxantes, atividades divertidas. Então, usem e abusem disso, mas assim, peguem, montem a estratégia, não deixem para pensar na hora que vocês estiverem desesperados, tá? E treine uma atividade por vez, para que vocês realmente tenham mais domínio. Eu faço isso, tem sido uma coisa que tem tido muita diferença na minha vida. Participem do grupo Vencendo a Ansiedade. O grupo está com o primeiro desafio hoje, então dá tempo de vocês entrarem ainda nessa semana e já começarem a ter outras ferramentas que fazem de fato um diferencial na vida de vocês. Também faço atendimento online, tem alguns horários também, pode me chamar no direct que a gente vê uma agenda para que você possa também fazer esse processo. E até a próxima. Na próxima live eu vou falar sobre culpa, que é uma outra coisa que tem ativado muitas pessoas e trazido muito sofrimento, e aí eu quero falar um pouco sobre isso, tá bom? Então eu espero vocês na próxima live. Até a próxima, tá? Eu vou assistir sobre esse assunto, fico nervosa. Sim, é uma coisa muito recorrente, tá? Adorei também, sim. Até a próxima.